Graça e paz, amada igreja, mais um domingo aqui conectados com vocês. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, seguros. Nós vamos começar mais um culto de adoração, louvor, palavra do Senhor. Que nesse momento você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que você possa cultuar o Senhor conosco aqui e que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. É verdade que Ele tem cuidado de nós e que nada tem nos abalado, nada tem nos afetado, e por isso nós estamos alegres, porque sabemos que o Senhor tem nos guardado, amém? Feche os teus olhos, vamos orar antes de nós começarmos esse momento de adoração, amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse domingo, pela oportunidade de estarmos aqui conectados, Senhor, adorando o Senhor. Sabemos que, Pai, o Teu Espírito Santo move aqui, Senhor, em nós que estamos ministrando, e move, Senhor, nas casas que estão recebendo essa ministração nesse momento. Cada coração que está assistindo essa ministração está sendo tocado pelo Teu Espírito Santo, e isso nos alegra, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor nos une, Senhor, em espírito, e o Senhor transforma as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por nos guardar. Obrigado por mais essa semana que o Senhor tem nos livrado e nos abençoado. Obrigado por esse momento, Pai, de adoração que vamos ter aqui ao Senhor e que nós possamos sentir a Tua presença, Deus. Que nós possamos tocar também o Teu coração com as canções que vamos ministrar aqui agora e que nós possamos nos alegrar no Senhor. Abençoe, Pai, o nosso amado irmão que está nos assistindo nesse momento. Abençoe a todos aqueles, Pai, aqueles que são da nossa igreja, aqueles que de repente estão assistindo hoje o culto pela primeira vez. Que você se sinta à vontade na presença do Senhor, que o Senhor toque o teu coração e que nós possamos, em nome de Jesus, adorá-lo juntos agora. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Tu és santo, Senhor. Como explicar a Tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de Ti. Aleluias. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Aleluias. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Só pela Tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça. Só pela Tua graça. Aleluias. Que essa graça maravilhosa do Senhor toque a sua vida nesse momento. Aleluias. Como explicar a Tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de Ti. Aleluias. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás
Deus pela graça do Senhor que é sobre as nossas vidas hoje. Aleluias. Tu és minha vida, minha alegria, Tu és minha força pra prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pro teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Tu és minha vida, minha alegria, Tu és minha força pra prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pro teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pro teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pro teu louvor, como um filho que carrega teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Te adoro, meu Rei. Te adoro, meu Rei. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
nosso Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Agora nós vamos passar para os avisos. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor, amados, a nossa oração é que todos estejam bem, né? Na paz do Senhor. Na última ministração que o nosso querido irmão Marcos, né, que pregou, ele falou sobre um novo de Deus para as nossas vidas, né? Ele falou sobre o tempo que nós estamos vivendo diante dessa pandemia. E ele frisou bastante para que nós não possamos ficar preocupados, né, com isso, mas que possamos sempre alertar aqui, né, a nossa dependência está nas mãos do Senhor. Então ele falou de um novo de Deus. E essa ministração nós levamos ela para a nossa célula, eu levei ela para a célula, e lá nós fizemos um desafio para os irmãos. Amados, né, diante dessa pandemia, você tem algo novo de Deus, né, para compartilhar conosco? Com certeza Deus tem algo novo, porque a sua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E cada um ali compartilhou as suas dificuldades diante desse tempo que nós estamos passando, mas cada um teve um testemunho, teve um novo de Deus a cada dia na sua vida. O que eu quero dizer com isso? É que o nosso Deus, ele é maravilhoso. A palavra de Deus, ela é contraditória àquilo que se prega no mundo. A palavra de Deus diz que nós temos que morrer para nascer de novo. A palavra de Deus diz que nós temos que dar para receber. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Veja que contradição. E diante dessa pandemia, diante dessas dificuldades que nós estamos passando, sempre vai ter algo novo de Deus para as nossas vidas. Então, com base nessa mensagem do nosso irmão Marcos, né, fazendo um gancho para a palavra de hoje, eu queria falar um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, colhendo em tempos de dificuldades. Colhendo em tempos de dificuldades. Esse é o tema da mensagem hoje. Eu queria orar com vocês. Vamos orar e agradecer a Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho amado, Jesus, é que nós te agradecemos por mais um dia na Tua presença, por mais um dia de vida, Senhor, por poder contemplar as obras das Tuas mãos, Pai. Senhor, agora aqui em comunhão, Pai querido, prepara, Senhor, prepara uma palavra para os nossos corações, Pai. Dá, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor quer falar para nós, Senhor. Dá o discernimento da Tua palavra, Senhor. Conforta agora, Senhor, os nossos corações. Tira, Pai, toda a preocupação que está aí fora no mundo, Pai. Tira toda a ansiedade, Senhor. Que possamos, Senhor, focar naquilo que o Senhor tem para nós
nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, torna-se eficaz essa palavra aos corações aqui dos teus filhos, Pai, daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Essa é a nossa oração para o dia de hoje, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento teu, da melhor maneira possível, Senhor. Amém e amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no texto de Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 19. Nesse texto, Paulo expressa a gratidão para com os filipenses. A palavra diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos lá. Essa carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita por volta do ano 62 depois de Cristo. E é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo para com esses irmãos, para com essa igreja. Tanto é que ele nem se apresenta como apóstolo, mas sim como servo, ele e o irmão Timóteo. Então é uma carta de gratidão, é uma carta de gratidão pela cooperação que aqueles irmãos fizeram, que aqueles irmãos acompanharam e trabalharam com ele, cooperaram com o ministério de Paulo, com o ministério de Cristo, naquela região. E apesar de estar na prisão, mesmo assim, que provavelmente era em Roma, o apóstolo Paulo estava muito contente com a disposição dos irmãos. Veja a situação do apóstolo, ele estava preso. E para quem não conhece, na época, o sistema prisional romano, o próprio detento, ele que arcava com as suas despesas. Por isso a ênfase na carta do apoio da igreja e das necessidades do apóstolo Paulo. Mas não foi só apenas isso. Além da alegria expressa no Senhor diversas vezes, o apóstolo Paulo ele vai dizer várias vezes: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. O amor foi tão grande dessa igreja para com o apóstolo que ele ficou até constrangido. Tanto amor, de tanto apoio, de tanta cooperação com o Evangelho que essa igreja deu, que esses amados deram. Então, além dessa alegria também, ele demonstra, claro, uma preocupação, porque a igreja sofria
perseguição. Estamos falando no tempo romano, do Império Romano, então sofria perseguição. Por isso que todos os ministros daquela época, né, sofriam bastante com isso. Eram praticamente todos missionários, né, para levar a palavra do Senhor. Então tinha perseguição, pressões de falsos ensinamentos, os conflitos internos com seus membros, como toda e qualquer igreja. Mas Paulo, na companhia de Timóteo, ele passa por essa cidade de Filipos. Vocês podem ver na segunda viagem missionária, quando ele estava indo lá para a Macedônia. Então, após ter uma visão para anunciar o evangelho na Macedônia, isso está lá em Atos, né? O apóstolo Paulo, ele não há menção de... Ele vai até a igreja de Filipos, até a cidade de Filipos. Não há menção de sinagoga nessa cidade. Era uma colônia romana. E lá vivia muitos soldados, né, de guerra já aposentados. Ou seja, uma cidade de gentios. E não faz menção de sinagoga, de nenhum templo de adoração ao Senhor lá. Mas foi lá quando ele conheceu a irmã Lídia, que era uma vendedora de púrpura, né, um corante para fazer tingimento de roupa. Uma irmã muito temente a Deus e que foi batizada com a sua família lá. Então foi a partir daí que começou a igreja de Filipos. Provavelmente na casa dessa irmã, que agiu com muita hospitalidade para aqueles irmãos. Por que a alegria de Paulo com os filipenses, em meio a tantas dificuldades? Afinal, né, ele mesmo escreve que aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Mas não foi só isso. Então, veja que interessante, para aquele que perseguia os cristãos, que chegou a presenciar a morte do nosso primeiro mártir da igreja, de Estevão, veja como o evangelho mudou a vida de Paulo. Como disse o Senhor numa visão a Ananias, né? Está lá em Atos 9,16, que mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Paulo chega até o ponto de dizer, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Desejando até a própria morte para se encontrar logo com Cristo. Olha que diferença. Mas em constrangimento pelo apoio dessa igreja, ele entende que ele precisa, né, ficar e acompanhar para que os irmãos possam progredir com ele em fé. Essa era a oração dele. Mas ele estava muito contente. Essa igreja foi aqui praticamente a única que compartilhou com ele no tocante a dar e receber depois que ele partiu da Macedônia. Então foi uma igreja que ajudou Paulo a colher frutos em meio às dificuldades. E uma igreja que tinha crédito com Deus. Por isso que Paulo declara a promessa que está no versículo 19, que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso que ele declara isto. Porque ele estava confiante em Deus, pelo trabalho dessa igreja, pela cooperação do Evangelho, pela cooperação na progressão da fé evangélica. Ele sabia com certeza que essa igreja já tinha acumulado crédito com nosso Senhor, crédito com Deus. Então a pergunta que nós podemos fazer é: o que os filipenses fizeram que agradaram a Deus, segundo Paulo? Quais são os frutos que aumentaram o crédito dos filipenses diante de Deus? O que nós podemos dizer? O que nós podemos dizer? O que nós podemos separar dessa carta, esses frutos dessa igreja? Tá? Então, o primeiro ponto para nós observarmos, para que nós possamos analisar, é que era uma igreja disciplinada na palavra de Deus.
Então, se o apóstolo Paulo estava relatando na carta todas essas qualidades dessa igreja, uma delas é essa daqui. Era uma igreja disciplinada na palavra de Deus. Podemos notar que os filipenses eram imitadores de Paulo, assim como Paulo era imitador de Cristo. Vamos ver lá em Filipenses 1, no versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses 1, 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Nota-se que Paulo lembra com muito carinho dessa igreja, até com as suas algemas. Mesmo naquela situação difícil, ele conseguia alegrar no Senhor com essa igreja. Filipenses 1, do 27 ao 30, olha o que diz a palavra do Senhor. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar de se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para você, de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, de padecer, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então, amados, os filipenses, eles defendiam verdadeiramente o evangelho dos falsos mestres. Mestres que pregavam principalmente o antinomianismo, né? Um nome estranho, né? Mas vem do grego. Esse nome ele foi cunhado por Martinho Lutero. O que quer dizer isso? Quer dizer que é contra a lei. Que é a crença de que o cristão ele não está sujeito às leis morais do Senhor, que basta ter apenas a fé. Ou seja, só a fé é necessária. Ou seja, eu não tenho que me preocupar com a minha relação com Deus e com a minha relação com o próximo. Basta ter fé. Então, pregava-se isso na época. E, fielmente, os filipenses combatiam aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado para eles. Vejam, irmãos, quando nós falamos de antinomianismo, contra a lei, é aquele evangelho chamado light, aquele é o evangelho que as pessoas chamam, né, nesse tempo de pós-modernidade, o evangelho da hipergraça, aquele evangelho que somente a fé é o suficiente, que eu não preciso me preocupar com santidade, que eu não preciso me preocupar com o pecado. Veja que naquela época já tinha esse problema com a igreja. Então os filipenses combatiam bastante contra isso. Outro ponto, e olha o que diz lá em Romanos. Olha o que o Paulo pregou em Romanos em relação a isso. Romanos 6, versículos 15 e 16. Olha o que diz a palavra de Deus. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que, quando você se oferece a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem?
Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Veja que o apóstolo Paulo já tinha passado isso para eles. O que ele escreveu na carta de Romanos, já tinha passado isso para a igreja de Filipos. Por isso, o combate contra esse tipo de pregação, contra esse tipo de ensinamento. Cuidado, amados. Vamos ter cuidado que hoje não mudou muita coisa, hoje não. Lá em Efésios, lá em 4,14, o apóstolo Paulo ele também fala, olha, cuidado com os ventos de doutrinas, cuidado com aquilo que está se pregando aí fora. Veja se realmente é bíblico, se realmente está na palavra de Deus. Então, muito cuidado com aquilo que você ouve, muito cuidado com que tipo de pregação que você ouve, que tipo de ensinamento. Muito cuidado para que você não seja levado, assim como criança, de um lado e de outro. Amém? Muito cuidado com isso. Essa é a palavra de Deus. Filipenses 3, versículo 1 e versículo 2. Que diz assim: finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. É o que mais o apóstolo fala nessa carta. Alegrai-vos no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Mais uma exortação do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, para os amados. Os filipenses eles defendiam o evangelho contra os judaizantes. Quando o apóstolo fala da falsa circuncisão, ele está falando dos judaizantes. Basta ler o livro de Gálatas. Então, eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que estavam pregando que a observância da lei para os gentios novos convertidos. Pregando que a salvação vem pelas obras. E não é isso que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo ele combateu muito isso na carta aos Romanos. E sabemos que a salvação vem pela graça, dom gratuito de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. As boas obras são uma consequência da sua vida com Cristo, da sua vida com Deus. Tá? Então, naquela época, eles também combatiam. Então, a igreja de Filipos era combatente, ensinava o que ela recebeu do apóstolo Paulo, ela pegou com muita fé, aprendeu do apóstolo, colocou em prática, ensinando e defendendo a fé evangélica naquela cidade. O que podemos aprender com os filipenses, assim como igreja? O que nós podemos aprender com isso? É que devemos proclamar a palavra de Deus. Lembra da última aula da IBD, em relação ao trabalho de videira? Então devemos proclamar a palavra de Deus e orar para que Ele derrame do seu Espírito e torne eficaz a palavra no coração das pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Essa, na verdade, é a missão da igreja. Então, o que nós podemos tirar como exemplo dessa igreja? Proclamar a palavra, é falar a palavra. Aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés. Então, fale da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. Ensine na igreja, ensine na sua casa, a começar com a sua família. Discipular pessoas. É o trabalho de você plantar, é o trabalho de você regar, fertilizar, para que aquela vida possa multiplicar a palavra do Senhor. E a oração, que é o meio do nosso relacionamento com Deus, contando com o Espírito Santo. Então, esse é o que nós podemos trazer para os dias de hoje, para a igreja, como aplicação, a exemplo da igreja de Filipos.
a exemplo dos filipenses, no que eles fizeram, por serem merecedor, né, daquelas riquezas, do crédito com Deus, como o apóstolo mesmo disse. Um outro ponto da igreja que nós podemos citar, era uma igreja que se preocupava com o próximo. Então a igreja de Filipos se preocupava muito com o próximo, com o seu semelhante. Tanto que o apóstolo Paulo ele nem faz exortação a respeito disso. Ele apenas faz como um complemento, porque ela já fazia. Só o fato de ter enviado o mensageiro da igreja, que era Epafrodito, para lá, que quase perdeu a sua vida, né, pela causa de Cristo, pelo Evangelho. Então, uma igreja que aprendeu muito isso do apóstolo Paulo, que diz aqui, e até no começo da igreja, então o cuidado com o próximo pelos filipenses, ele é evidente lá no início da igreja, com a querida irmã Lídia, né, só pelo fato da sua hospitalidade. Olha o que diz em Atos 16, 14 e 15. Atos 16, versículos 14 e 15. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu, e convenceu ao Paulo e os irmãos. Então veja que a igreja, desde o seu início, ela já tinha essa qualidade, ela já se preocupava com o próximo. Então Lídia deu, que fez a hospitalidade, recebeu os irmãos ali. Filipenses 2, do versículo 1 ao 5, ao que diz a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria. Veja, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Veja como Paulo exorta a igreja à humildade cristã. Quando, lá em Mateus, quando aquele fariseu questionou Jesus sobre os mandamentos, o que ele disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fechou desses, né? Depende o que é a lei e os profetas. Então, se você ama a Deus, ama o seu próximo, você não vai fazer nada para prejudicá-lo. Então, o amor ao próximo tem que estar sempre em nosso coração, na nossa caminhada cristã. Isso a igreja fazia. Isso não quer dizer que o apóstolo ministrou, que o apóstolo escreveu, que eles não praticavam. Muito pelo contrário, foi mais uma confirmação para eles. Porque Paulo já tinha esse cuidado em toda a carta. Tanto é que ele cita vários irmãos aqui, companheiros de luta, temente a Deus, Clemente, próprio Timóteo, que foi com ele, e fala bastante de Epafrodito, que quase morreu, ficou doente, quase morreu para poder levar os donativos da igreja para o apóstolo Paulo na prisão. Então, o amor ao próximo é bem impactante nessa carta. É bem impactante. Era uma igreja perfeita? Não era perfeita. Não era uma igreja perfeita, mas se preocupava com vidas. Nota-se que em Filipe
Filipenses 4, no versículo 2 e 3, olha o que o apóstolo Paulo diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Veja que é uma igreja que também tinha problemas, mas tinha muito amor para dar, tinha muito companheirismo. O apóstolo Paulo ele é uma fonte viva disso, né? Ele é resposta, né? Então tinha muito, se preocupava muito com o próximo, conforme o mandamento do Senhor. Essa é uma igreja. O que podemos, fazer como igreja em relação a isso? Acho que uma boa forma para nós de praticarmos esse amor ao próximo, essa relação com o nosso semelhante, diante daquilo que preceitua a palavra do Senhor, é o nosso trabalho de célula. É uma igreja que trabalha em células. Então, quando nós trabalhamos em células, que é aquele culto familiar, nós podemos praticar, exercer, desenvolver a liderança, nós podemos desenvolver a hospitalidade, assim como Lídia fez ao receber os irmãos. É claro que agora estamos numa época de pandemia, mas assim que tudo isso passar, nós podemos desenvolver essa hospitalidade, receber bem os irmãos, receber bem aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus também. Então, na célula você pode praticar isto. Você pratica o aconselhamento, você pode ser aconselhado, você pode aconselhar também. Então, a palavra de Deus diz para que nós, ajudemos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, ensinai uns aos outros. Essa é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Então, numa célula nós podemos praticar isso com o nosso irmão, com aquele que ainda não conhece a fé cristã. Nós podemos desenvolver esse amor ao próximo. Temos também a confraternização, a oração, orar por aqueles que estão doentes, que estão com algum problema, desabafar, que a palavra de Deus é consolo para nós. Então podemos ter essa prática na igreja. Um outro ponto importante da igreja, como qualidade, como crédito que ela acumulou diante de Deus, como diz o apóstolo Paulo, é que era uma igreja que ofertava com sacrifício por amor à obra de Cristo. Vejamos lá em Filipenses 4, do 14 ao 18, que nós já lemos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas. Quando tive necessidade, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então eles imitaram a Paulo, como Paulo imitava a Cristo. Veja que foi no meio das dificuldades que essa igreja prosperou. Foi no meio das dificuldades que essa igreja acumulou crédito diante do Senhor. E não só a igreja,
O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo relata que enquanto ele estava preso, que a sua prisão, ela foi motivo de propagação do evangelho. Porque ele pregava, ele ministrava para os guardas também. Então veja como em tempos de dificuldades, eles escolheram no Senhor. E por quê? Porque foram merecedores, né? Porque eles não só creram em Cristo. Eles não só creram em Cristo, mas eles padeceram por Cristo também. Então a nossa vida cristã não pode ser baseada somente na fé e a prática. Temos que padecer. Temos que carregar a nossa cruz como discípulos, como servos do Senhor. Isso a igreja fez. Fez e fez muito bem. Então, tanto Paulo como os filipenses, como a igreja, colheu em tempos de dificuldades. Colheu. Veja o que diz lá em 2 Coríntios 8, do versículo 1 ao 3. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Veja como essa igreja ofertou na obra do Senhor, como ela contribuiu na obra do Senhor. Por isso que ele diz, oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E aqui a gente não fala só de contribuição financeira, só de donativos, mas principalmente de doação para a obra do Senhor. E o que nós podemos fazer como igreja? Diante desse exemplo, o que nós podemos tirar de proveito? No que diz respeito ao sacrifício, a uma oferta, por amor à obra de Cristo. Então não falo somente da parte financeira e donativos, mas principalmente de se doar para a obra de Cristo, se doar pelo ministério. Padecer com Ele. Então pergunto, qual que é o seu testemunho de vida cristã? O que você vem fazendo pela obra de Cristo? Que tipo de cristão é você? O seu testemunho de vida incomoda o mundo, incomoda as pessoas que o cercam? As pessoas conseguem perceber que você é um filho de Deus? Que você é um cidadão dos céus? Que você é apenas um forasteiro aqui nessa terra? As pessoas conseguem enxergar algo diferente em você? Então qual o seu testemunho? Qual o seu testemunho como filho? Qual o seu testemunho de vida como pai? Qual o seu testemunho de vida como marido? Que tipo de irmão, que tipo de cristão é você? Se o teu testemunho não está fazendo diferença nessa sociedade, nas pessoas que o cercam, alguma coisa está errada. Que tipo de evangelho que você está seguindo? Qual o Deus que você está seguindo, está servindo? Então nota a diferença. Quando o apóstolo Paulo, por que ele cita várias vezes na carta, alegrai-vos no Senhor? É pelo contentamento que ele tinha com esses irmãos, com essas vidas, porque foram fiéis a ele. Foram fiéis no dar e no receber. Receberam a palavra, aprenderam com obediência, com temor a Deus, com respeito, e prosperaram ali, frutificaram.
Como o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, né? Ele plantou, Apolo regou, e ali foi a mesma coisa. O apóstolo Paulo pôde semear na vida deles, e ele viu o resultado desses irmãos. Por isso que ele se alegrava, mesmo estando na prisão. Por isso que ele se alegrava. Eles imitaram a Paulo assim como Paulo imitava a Cristo. Amados, temos também aqui na igreja várias frentes de trabalho. Nós temos missionários, podemos dar um apoio a missionários que estão fora. Nós temos a nossa obra social para atender aqueles mais necessitados. Nós temos principalmente os irmãos da fé que estão precisando. Então, não se fala, quando nós falamos de sacrifício, quando a palavra de Deus fala de sacrifício, quando ela fala de doação de oferta, isso não quer dizer só dinheiro, não. Você pode se doar para a obra. Você pode atender aquilo que a igreja pede para você, aquilo que ela faz. Você pode atender isso. Então você pode ser não apenas um leitor da palavra, mas sim um praticante também da palavra. Foi assim que essa igreja fez. Foi assim que essa igreja testemunhou a Deus. Então você pode se doar em várias frentes aqui na casa do Senhor. Para que tenha esse exemplo aqui dos filipenses, que alegrou tanto o apóstolo Paulo. O que nós podemos tirar de proveito? O que nós podemos concluir com isso? Que a promessa que Paulo declara para os filipenses ao dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades, é porque eles estavam unidos na fé, é porque eles estavam unidos em Cristo Jesus. Essas necessidades, com certeza, são necessidades materiais e necessidades espirituais também, para aqueles irmãos, para aquela igreja. Porque eles foram merecedores, não só creram em Cristo, mas padeceram por Ele. Não só creram em Cristo, mas padeceram com Ele. Eles lutaram juntos com Paulo pela fé evangélica, ao proclamar a palavra de Deus, ao cuidar dos necessitados ao contribuir na obra de Cristo, ao contribuir na casa do Senhor. Por isso que eles escolheram em tempos de dificuldades, ao ponto de dar até o que não tinham, e Paulo receber mais ainda do que precisava. Veja como é contraditório, né? Dar o que não tinha e o outro recebeu mais do que precisava. Isso é coisa de Deus, é obra de Deus. Por isso que o apóstolo diz na carta: tudo posso naquele que me fortalece. É por causa disso. O que acontece na nossa vida, o que Deus tem para nós, para cada um de nós, é coisa que lá fora ninguém vai entender. Por isso, veja que até na prisão, Deus proveu na vida do apóstolo Paulo, não só quanto às suas necessidades que vinham da igreja de Filipos, mas também quanto ao que é o progresso do evangelho. A palavra ela foi disseminada lá na Macedônia, naquela região. Mesmo preso, ele pregou lá para os guardas e o evangelho foi se multiplicando, a palavra de Deus. Então, com isso, eu tenho a certeza que mesmo diante dessa pandemia, que mesmo diante de tempos como esses que nós estamos vivendo, né, de dificuldades, se você observar com calma tudo aquilo que já aconteceu, com certeza na sua vida você vai ver um momento lá
o toque de Deus. Você vai ver em um momento desses dias, desses meses que já se passaram, você vai poder observar o cuidado de Deus com você. Você pode relatar que ficou desempregado, você pode relatar que está passando por necessidade, privações, mas olha com calma, com certeza vai ter um cuidado de Deus ali para você testemunhar, porque você é filho dele, você é cidadão dos céus, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado. É difícil de lá fora as pessoas entenderem, mas nas dificuldades nós podemos prosperar sim, assim como a igreja de Filipos, assim como os filipenses prosperaram, porque eles foram tementes a Deus, porque eles cresceram em unidade, em fé em Cristo Jesus, porque eles foram obedientes a Paulo, aquele que os ensinou, que eles sabiam que era um homem, que era um servo de Deus, praticaram a palavra, creram em Deus e padeceram também, por isso dos créditos. Quando nós falamos na última célula, quando eu e a minha esposa, a Márcia, nós falamos na última célula sobre até a ministração do Marcos, do Novo de Deus. Então nós citamos esses cuidados que Deus tem feito em nossas vidas. Amados, eu não posso reclamar, porque desde quando começou a pandemia, desde março mais ou menos, não posso reclamar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, daquilo que o Senhor tem feito na minha família, daquilo que o Senhor tem operado, Senhor, na minha casa. Não tenho o que reclamar. Eu sei que é ruim você ficar confinado em casa, sem poder ver os amigos, sem poder passear um pouco, se distrair. Mas Deus tem cuidado de nós. Eu estou trabalhando em casa, não preciso fazer aquelas viagens cansativas e longas. Estou tendo mais tempo com a família, mais tempo com meus filhos, com a minha esposa. Não perdi o emprego, graças ao Senhor. Não perdi. Recebendo o mesmo salário, os mesmos benefícios. Pudemos ofertar mais na casa do Senhor. Pudemos se doar mais na casa do Senhor. E podemos também ajudar algumas famílias próximas. Isso não é mérito nenhum, muito pelo contrário, é só para testemunhar aquilo que Deus vem fazendo. E nós já ouvimos testemunhos assim. Já ouvimos testemunhos de pessoas que, veja o nosso irmão Fúvio, já passou pela cirurgia, pelo transplante, está em casa se recuperando. Recentemente a nossa irmã Andresa também, que estava preocupada com a sua cirurgia, porque em função da pandemia tinha atrasado, já foi operada, já está em casa, graças a Deus. Amados, não tem faltado pão para nós, o sustento, não tem faltado. Deus tem cuidado de nós. Eu tive 2 casos na família mais próximo da Covid, de 2 irmãos, mas estão bem. Um foi assintomático, não teve sintomas nenhum. O outro teve só um resfriado, já está bem, já está em casa. Então, veja com cuidado, que com certeza, em tempos de dificuldades, Deus, Ele opera em nossas vidas. Tá? Desde que também possamos fazer a nossa parte, assim como a igreja fez. Então essa é a exortação para nós como igreja. Essa é a exortação. E qual deve ser a nossa oração como igreja diante da palavra ministrada por Deus aos nossos corações hoje?
Como deve ser a nossa oração como igreja? É que possamos seguir o exemplo dessa igreja, dos filipenses, da igreja de Filipos, no tocante à proclamação do Evangelho, da palavra, com cuidado com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com aqueles ainda que não conhecem também a palavra de Deus, e está sempre pronto para contribuir na obra do Senhor. Sempre pronto. Isso é muito importante. Sempre pronto para contribuir na obra do Senhor. E mais uma vez, não falo isso só de parte financeira não, mas de doação com amor, como um sacrifício, como um aroma suave, um sacrifício agradável a Deus, como adoração a Deus, de coração. Porque aí sim, aquela palavra, lá no versículo 19 de Filipenses 4, porque aí sim, ela vai fazer valer, que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aí sim essa palavra vai fazer valer. Aí sim teremos créditos com o Senhor, assim como a igreja teve. Essa deve ser a nossa oração. Essa é a exortação para nós como igreja nesta noite. É que nós possamos, assim como a igreja de Filipos, assim como esses irmãos, crer em Cristo, mas padecer com Ele também. Porque com certeza, diante das dificuldades, nós vamos colher também. Vamos, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele, como Pai, Ele sabe o que o Filho precisa. Então, irmãos, descanse no Senhor. E assim como o apóstolo Paulo falou várias vezes nessa carta, alegrai-vos no Senhor em todo o tempo. Essa deve ser a nossa oração. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, é que nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por poder, Pai, proclamar aqui a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela liberdade, Senhor, que nós temos de fazer isso, como celeiros aqui, Senhor, do Teu Evangelho. Te agradecemos por isso, Pai, por essa liberdade, Senhor. Oh, Senhor, diante dessa palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai, que nesse tempo mesmo, tempo de dificuldade, Senhor, nós possamos fazer uma reflexão, Pai, do que é o Teu Evangelho, do que é a Tua palavra, que possamos crer em Ti, Senhor, mas padecer também por Ti, Senhor. Não que venhamos a sofrer constantemente, não é isso. A cruz faz parte, sim, como servos Teus, mas precisamos aprender, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor. Usa-nos, Pai querido, da melhor maneira possível, Senhor. Que esse exemplo dos filipenses possa tocar aqui em nosso coração, Pai. E que possamos fazer, Senhor, a Tua obra, Senhor, com mais aptidão, Senhor. Que possamos, Senhor, desenvolver esse ministério, Pai, cristão, crendo em Ti, se alegrando no Senhor, colocando as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Acreditando, assim como o apóstolo Paulo disse, assim como ele disse lá, tudo posso naquele que me fortalece. Que possamos crer em Ti, Senhor, contar com as Suas bênçãos, com as Tuas misericórdias em nossas vidas, meu Pai. Que tenhamos aí um novo do Senhor a cada dia, Pai. E que possamos, Pai querido, exercer essa missão da igreja, como igreja,
como corpo de Cristo, que possamos proclamar a Tua palavra, Senhor. Possamos ensinar a Tua palavra, Senhor. Que possamos pregar a Tua palavra, Senhor, né? Que possamos semear, fertilizar, né? Regar, Senhor. Trabalhar com vidas, Pai. E crer, Senhor, no Espírito Santo, que Ele há de fazer eficaz esta palavra no coração de cada um, Senhor. Então, trabalha conosco, usa-nos, Pai querido, da melhor maneira, da melhor forma, Senhor, né? Que possamos, Senhor, ser merecedores, assim como a igreja de Filipos foi, Senhor, das Tuas bênçãos, Senhor, das Tuas riquezas, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração, Pai, por isso que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Que tenhamos uma boa semana na presença do Senhor.